nada vai mudar na nossa vida. A palavra é o essencial, é o principal, que não pode faltar no nosso coração. Na verdade, a gente tem que levar essa vida sempre equilibrada, louvando, adorando, buscando, se alegrando e meditando na palavra, tendo as revelações, porque então a nossa vida vai estar perto de Deus. Agora, se a gente faz só uma parte, não vamos estar perto como Deus gostaria. A gente só medita, mas não louva, não ora, aí pouco vai adiantar também. Aí vai ficar vazio, não pode, tem que estar com a casa cheia, senão volta lá os 7 espíritos piores e enche a casa. Eu não quero eles não, eu quero a presença do Espírito Santo, por isso que a gente tem que estar sempre louvando, adorando, orando e meditando. Diga glória a Deus, né, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 7, uma passagem muito conhecida, mas Deus colocou aqui em meu coração para a gente meditar nela. É o final do Sermão da Montanha que Jesus fez. Ele encerra o Sermão da Montanha com essa parábola que vai nos ensinar algo muito importante, e por mais que você já tenha lido, ouvido, meditado tantas vezes, fique atento, sempre tem algo novo que Deus vai nos revelar. A gente costuma chamar essas pregações assim daquele feijão com arroz, né, irmão? São passagens mais conhecidas, mas eu pergunto para você, tem coisa melhor que feijão com arroz, irmãos? É bom um churrasco, é bom uma maionese, é bom uma pizza, é bom uma massa com molho especial, tudo isso é bom, não é bom? Mas o feijão com arroz, quando você come, você se satisfaz, não é verdade? O negócio é tremendo, porque ele realmente alimenta, né? Sustenta, e é bom demais. Então o Senhor Jesus fala aqui sobre os 2 alicerces, que nós temos que prestar muita atenção. Qual está sendo edificado na nossa vida? Qual nós estamos realmente edificando? Qual dos 2 alicerces, né? De um homem prudente ou de um homem insensato? Daquele que é vigilante, que é cuidadoso, daquele que já se precavê antes que o mal lhe acometa, que daí quando vê o mal ele já está preparado, ou aquele que vai levando de qualquer jeito, né? Não se importa com coisa alguma, ouve a palavra, mas Jesus vai demorar para voltar, deixa assim mesmo, né? E quem sabe o dia que ele voltar e a gente se arrepende rapidinho, né? Sem insensatez. Nós temos que andar na palavra todos os dias, a nossa vida tem que ser construída, diga assim comigo, dia após dia. Meu irmão, a gente começa toda a construção por onde? Pelo alicerce. Você não vai começar pelo telhado, né? Não adianta querer fazer o telhado se não tem um alicerce. Primeiro tem que fazer o alicerce, para depois fazer o telhado. Então a nossa vida tem que ser construída já com base na palavra de Deus. Só que a base não é só o conhecimento. Jesus deixa muito claro que a verdadeira base para a nossa vida é o praticar o que estamos conhecendo. E ele vai encerrando então o seu discurso com isso, ensinando que não é só o conhecer, mas é o praticar o que se está conhecendo. E aí é que muita gente perece, que muita gente sofre, que muitas vezes nós deixamos até de viver e de desfrutar de tudo o que a palavra diz, porque muitas vezes conhecemos, mas não praticamos, e aí somos vistos por Deus como homens insensatos. Olha o que diz aí, né? Versículo 24. Diz assim, capítulo 7, eu tinha falado, só o versículo que eu acho que eu não tinha falado ainda, né? Versículo 24, Mateus capítulo 7, versículo 24. São 2 capítulos só no Sermão da Montanha, né? Vamos começar lá no capítulo 5, e ele encerra aqui no 7. Aí ele diz assim, todos aqueles, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assimilar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí é tranquilo, algo muito fácil de se interpretar, de se conhecer, de se entender, que como nós seremos comparados então pelo próprio Deus. Não é comparação do homem, mas é uma comparação do próprio
Deus sobre a nossa vida. Ele vai nos comparar, ele vai nos assemelhar com um homem prudente, aquele que realmente é cuidadoso, aquele que sabe, que se desvia do mal, que está ali atento aos acontecimentos na sua volta. E este é aquele que ouve a palavra, os ensinamentos de Jesus. Ele diz esta. Então quer dizer que é um pronome demonstrativo ali daquilo que realmente veio antes, que está próximo a esse falar de Jesus, ou seja, o sermão da montanha, que é bem comprido. Em caso você tenha um tempo, pode ler todo ele. Se Deus nos permitir, quem sabe nos próximos domingos a gente faz um estudo completo aí do sermão da montanha, que é bom, a gente vai estar ouvindo estas palavras, né, irmãos? As quais nós temos que, conhecer e praticar. O mais importante para Deus é o praticar. Muitas vezes achamos que é só o conhecimento. Eu costumo dizer, o conhecimento é bom, mas se a gente não pratica, ele se torna apenas um inchaço na nossa vida. E Deus não quer crente inchado, Deus quer crente cheio do Espírito Santo, diga glória a Deus, né, irmãos? Cheios de poder, cheios de fé. E a prática da palavra nos faz viver dessa forma. Mas ele diz algo que, aqui que está um dos pontos principais que Deus quer falar conosco. Ele diz assim, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Diga a rocha, que é a palavra, que é os ensinamentos de Jesus, que é, no caso aqui, o sermão da montanha, os ensinamentos que Jesus trouxe aqui antes. Ele está finalizando então aquele ensinamento. Então tudo que ele trouxe antes é para que nós viemos praticar. Tem muita coisa, eu não vou entrar nesse mérito, pelo menos não hoje, talvez semana que vem. Mas o que Deus quer nos mostrar aqui, que ele fala de 3 coisas que vão nos combater. Então veja que ele não fala de uma tempestade, ele fala de 3 níveis que vão se levantar contra a nossa vida, de ataques que nós vamos sofrer. Primeiro, a chuva. A chuva é tranquila, a chuva é fácil da gente suportar, quer dizer, pelo que eu estou vendo hoje de manhã não é tão fácil assim. É ou não é? Mas a chuva, com guarda-chuva você resolve. Com guarda-chuva está feito o problema, está resolvido o problema, não é assim? Não é fácil de combater a chuva? Não é fácil de se manter de pé diante da chuva? Sim ou não? É fácil, irmãos. Está aí, está chovendo hoje. Está caindo a chuva lá fora, você conseguiu chegar aqui, então foi fácil chegar. A chuva representa aquelas aflições que Jesus disse que no mundo teremos, mais leve, mais suave, mais tranquila, que vai vir, que não tem como evitar, que não tem como impedir. Por isso que nós precisamos estar na prática da palavra, para que nós possamos resistir, suportar e vencer. Então a chuva é aquela aflição, aquela luta que vem contra a casa, contra a nossa vida, contra a cada um de nós, mas que é mais suave, que é mais tranquilo, que é mais fácil. Mas aí ele já disse, e correram os rios. Opa, aí já vai começando a coisa ficar um pouco mais difícil, um pouco mais agressivo, podemos assim dizer, porque a chuva é fácil, mas e o rio? E o rio que também vai combater. Diga assim comigo, quando a aflição começa a aumentar o nível, quando as lutas começam a ficar um pouquinho mais difíceis, quando as lutas que vêm com a nossa vida, e vem luta ou não vem luta? Quem é que se converteu e nunca enfrentou luta, levanta a mão. Aí eu ia dizer, não se converteu então, né, irmão? Porque Jesus disse que ia vir. E vem ou não vem? Vem aflições, vem lutas, vem dificuldades, surgem. E aí Jesus vai ensinando que as coisas podem ficar um pouco mais difíceis, que as aflições podem aumentar de nível. Quer dizer, primeiro é a chuva é fácil de resolver, não tem problema não. Você está um pouquinho firmado, você já resolve o problema da chuva, só pegou o guarda-chuva, pronto, acabou. Mas e o rio? O rio não é bem assim, o rio você não vence com simplesmente uma palavra. Você não vence o rio
passando assim de qualquer jeito. O rio quer dizer que ele já vem com as correntes e vem combatendo. E veja que ele diz que combateram a casa. Então são combates em níveis diferentes. Níveis mais suaves, vamos dizer assim, chamar o rio de nível médio, que a gente vai ter aquelas lutas de nível médio, que não é tão forte assim também, mas já é mais difícil de vencer, de suportar, de passar. E isso pode ser em qualquer área da nossa vida. Está combatendo a casa, pode se dar no âmbito familiar, financeiro, conjugal, espiritual. O ataque vai vir de alguma maneira e nós temos que estar preparados para o ataque. Jesus não deixou nada em vão na palavra dele, mas deixou ensinamentos para que você e eu estivéssemos atentos. Que as aflições virão, elas vão surgir, elas vão aparecer, mas não importa o tamanho ou a força da aflição, importa como está a nossa estrutura. Importa como nós estamos firmados na palavra ou não. É isso que vai importar quando vier esses 3 tipos de forças sobrenaturais contra a nossa vida. Que nós não vamos vencer se não for firmados na verdade. Tendo a nossa vida espiritual alicerciada aonde? Na rocha, na palavra, nos ensinamentos de Jesus, que ele vai falando aí sobre vários assuntos. Se você pegar o Sermão da Montanha depois em casa, e eu creio que Deus vai nos fazer um estudo aqui, você vai ver que ele fala praticamente de todos os assuntos, de tudo que diz respeito à nossa vida. Ele vai falando nesse sermão, ele vai nos ensinando. Ele começa com as bem-aventuranças, que a gente conhece, né? Lá ele vai começando. E tem coisas que nas bem-aventuranças nós não praticamos. Um exemplo, o que ele diz? Bem-aventurados são os pacificadores. Por quê? Eles herdarão o reino de Deus. Então, uma das coisas que Deus espera que nós viemos praticar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso convívio com as pessoas, no nosso convívio familiar, é um exemplo que eu estou dando, depois não vamos se aprofundar mais, mas é a gente poder pacificar e não ser aquele que quando vê uma briga vai lá e ainda põe lenha na fogueira. Como é que dizem o ditado? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não. Isso aí tem que ser o contrário. Eu vou dar boiada para não entrar. E vou dar o boi para sair de uma vez. Porque nós temos seus pá. Ele não mandou a gente botar lenha na fogueira. Ele não botou. Meu irmão, uma coisa que eu vou falar agora, talvez muita gente não vai gostar. Mas Jesus nunca mandou a gente criticar um governo. Nunca mandou, ele mandou a gente orar. Mas quantas vezes a gente critica? E quantas vezes a gente ora? E tem governos que a gente não gosta. Tem ou não tem? Tem governo que a gente sabe que faz tudo errado. Então a gente tem que orar a Deus, muda o que tem que ser mudado. Tenha misericórdia dessas almas que estão fazendo tudo errado. Mas a gente pega uns aí que se dizem cristãos, sentando a lenha, e a gente vai sentar a lenha também. Deixando de praticar os ensinamentos, deixando de praticar estas palavras. É sério, eu disse, nos próximos domingos Deus vai nos permitir nos aprofundar mais para a gente poder entender melhor, mas o que Ele quer é que hoje nós vamos guardar isso, irmãos, que a gente tem que estar alicerciado na palavra, nessas palavras que Ele trouxe, nesse sermão, principalmente, claro que em toda a Bíblia Sagrada, mas nesse sermão principalmente, que é para nós praticarmos o que Ele disse, para que vindo aquele que vai nos combater, não possa nos vencer. Vindo aquele que vai nos combater, porque está certo que vai nos combater, Jesus deixa isso bem claro, vai combater com combates mais suaves, fáceis de ser vencidos, a chuvinha vai vir com combates médios, que é aí os rios, as correntes dos rios tentando derrubar, mas se nós estivermos firmes não vai derrubar. E aí já vem a coisa que é mais pesada, aí já vem as aflições mais pesadas, aí já vem aquelas lutas mais difíceis de ser vencidas, aí vem os ventos.
Você já viu uma tempestade de vento forte? Aqui mesmo, Santa Catarina, quantas vezes já passou aí, né? Vento forte por aí, destruindo muita coisa. Até teve uma época que eu cheguei a pensar assim, mas parece que aqui virou agora um canal desses ventos aí, porque sempre passava aqui no meio, né, irmãos? Sempre passava aqui no meio. Então, veja que o negócio é sério. Então, o vento é aquilo que já vem causando maior destruição, que vem para derrubar mesmo, que vem para arrasar mesmo com a vida do ser humano, com a vida do homem. Então, esses 3 níveis de luta, de ataque, Jesus disse que nós somos possíveis de passar. E que talvez vamos passar, e que é quase certo que vamos passar. Mas não importa o nível do ataque que nós vamos sofrer. Diga, importa o nível da nossa estrutura. É isso que vai fazer a gente passar pelo ataque ou não. É como nós estamos praticando a palavra, não conhecendo. Temos que ter o conhecimento. Mas conhecer e não praticar, não vai adiantar de nada. Não vai mudar nada. A prática que vai fazer com que realmente a nossa vida esteja com um alicerce bem profundo na palavra de Deus. Diga comigo, é a prática. Não é só o conhecimento. É o praticar o que está escrito. É o praticar o que Jesus está ensinando. E isso vai fazer com que a gente consiga combater, melhor dizendo, vencer o combate. Amém, irmãos? Que não é nós que vamos combater, né? Nós vamos ser combatidos. Tá bem claro isso, que nós vamos ser combatidos ou não tá? Tá. E aí ele continua dizendo, né? E aquele que ouve estas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja que aquele que não pratica a palavra, meu irmão, ele não consegue resistir nem mesmo à aflição mais fraca, nem mesmo à aflição mais leve que vem. Qualquer afliçãozinha, diga qualquer chuvinha, já derruba a casa dele. Qualquer chuvinha já faz ele se desviar, já faz ele até negar Jesus, já faz ele até abandonar a prática da palavra, qualquer chuvinha. Então o problema não está no ataque, o problema está no nosso alicerce. O problema está na nossa edificação, na nossa firmeza, na prática da palavra de Deus. Nem é no conhecimento, porque Jesus está dizendo que aqueles que praticam, aqueles que cumprem. Então não é só aqueles que conhecem, que conhecer, meu irmão, o diabo conhece melhor que a gente. Muito melhor. E onde é que ele está? É ou não é verdade? Conhece melhor do que eu e você junto, né? Ele não citou até para Jesus a palavra lá na tentação? Não foi? Citando, dará ordem aos teus anjos para que te sustentem pelas mãos e não tropecem em pedra alguma. Ele citou. Perdão. Ele citou na tentação para Jesus, então ele conhece. Só que ele não praticava, nunca praticou e por isso teve o fim que teve. Meu irmão, e hoje você e eu temos que praticar também, porque aí pode vir qualquer tipo de combate, mas nada vai nos derrubar. Mas nada vai nos vencer. Antes, meu irmão, em nós Deus será glorificado. Nas nossas vitórias Deus será exaltado. Nas nossas conquistas Deus será glorificado. Mas só vamos alcançar se realmente a gente estiver bem alicerciado. Quem está, diga amém, Jesus. E estando, temos que permanecer. Porque, meu irmão, o combate vai vir. O diabo sempre vai querer derrubar a nossa casa. Sempre vai querer nos derrubar. Ele não quer derrubar quem está lá fora. Porque ele sabe que aquele que está lá fora não tem o mínimo de conhecimento. Ele quer derrubar a gente que está aqui dentro. Nós que estamos adquirindo o conhecimento, perdão, né? Nós que estamos adquirindo o conhecimento é que ele vai tentar derrubar. E ele só não consegue derrubar quem está praticando.
Quem não está praticando se torna um alvo mais fácil para o aumento até mesmo dos ataques de Satanás. Então vamos praticar, meu irmão. E só o fato de praticar, já estamos sendo guardados por Deus. Só o fato de praticarmos a palavra, já estamos sendo sustentados por Deus. Só o fato de praticarmos a palavra faz com que cada promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Diga amém, Jesus. Diga assim, aí pode combater de forma que for, não nos derruba. Não nos faz desistir. Não nos faz retroceder. Não faz, meu irmão. Quem está firmado na palavra, acontece o que acontecer, ele não retrocede. Ele segue em frente, ele permanece na palavra. Ele não recua, não recue. Fique na palavra que Deus já tem revelado ao seu coração, e isso vai fazer você triunfar nessa vida, mais do que você imagina. Em nome de Jesus. Deus é fiel para cumprir o que Ele tem falado, e Ele vai cumprir. Pode vir o combate que for, não vai fazer a nossa casa cair. A nossa casa vai estar sempre de pé. E pode vir, meu irmão. Aí pode, como é que diz até, tinha um louvor, era acho que era do AG Ferreira, se eu não me engano, né? Pode vir quente que eu estou fervendo. Se eu não me engano é dele. Que aí eu lembro que o pessoal cantava, até baixava, se eu não me engano é aquele que passa a espada no diabo, né? Se eu não me engano é dele isso aí, né? Que tinha lá antigamente, né? Aí pode vir do jeito que vier, meu irmão, a gente vai estar firme e nada vai nos derrubar. Diga a glória a Deus, né, irmãos? Nada vai fazer a nossa casa cair. Quem está na prática da palavra, a casa não cai. Quem não está, meu irmão, a casa pode cair. Vem o vento, vem a chuvinha, às vezes derruba a casa, né? Uma afliçãozinha qualquer já derruba. Agora, se a pessoa está firmada, pode vir a maior aflição que for. Ela não abandona a fé e com a fé ela vence. Quem entendeu, diga obrigado, Jesus. Foi o recado que Deus mandou trazer hoje. Mais simples, eu sei, né? Eu brincar até com o pastor, é um feijão com arroz, mas é aquilo que nós precisamos para a gente se manter firme em nome de Jesus. E se Deus permitir, a gente começa a fazer um estudo no próximo domingo já, acerca desse sermão da montanha de Jesus, porque é estas palavras que a gente tem que cumprir. E aí nós vamos vencer. Quem vai vencer, diga amém, Jesus. Sentado mesmo, então, coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. Não tem importância ser sentado não, né? Pai, em o nome de Jesus, meu Deus, nós queremos estar assim firmados na verdade, firmados na tua palavra, Deus, não estando perto, estando longe, achando que estamos perto. Oh, meu Deus, não ouvindo a tua voz, Pai, achando que estamos ouvindo. Nós queremos ouvir de verdade, guardando no nosso coração, Pai, firmando-os na verdade, nós vamos vencer, nós vamos triunfar, o Senhor vai nos fazer avançar. Oh, meu Deus, vem a chuva, aquela luta, aquela aflição mais suave, mas não vai nos vencer. Vem o rio, aquela aflição média, não vai nos vencer. Vem o vento, Deus, aquela aflição forte, Pai. Oh, meu Deus, que às vezes parece que é o inferno inteiro que se levantou, mas não vão nos derrubar, não vão nos fazer cair. Oh, meu Deus, é a nossa estrutura espiritual que realmente vai fazer a diferença, Pai. Não é o nível de ataque, não é a força do ataque, mas é o quanto estamos praticando a tua palavra, o quanto estamos firmados na verdade, o quanto estamos alicerciados na rocha. É isso que verdadeiramente vai fazer a diferença. Oh, meu Deus, e nós queremos estar firmados todos os dias, praticando o que o Senhor nos tem revelado, o que o Senhor nos tem ensinado, é o que vai fazer nós vencermos de fato aqui nessa vida. Pai, nós queremos chegar no fim, como disse o apóstolo Paulo: acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Nós queremos combater esse bom combate, nós queremos guardar a fé, nós queremos acabar a nossa carreira, nós queremos receber a coroa da vida, Pai. Oh, meu Deus, é esse alicerce que vai definir isso, se de fato vamos conseguir ou não, se de fato vamos ir até o fim ou não. Oh, meu Deus, é a prática da palavra que vai determinar isso. Não é as nossas palavras, somente a nossa determinação, mas é a firmeza que temos em praticar aquilo que o Senhor nos tem ensinado. É isso, Deus, que vai mostrar aonde nós vamos chegar.
E eu creio que todos que aqui estão, Pai, vão chegar no fim de cabeça erguida para receber a coroa da vida, e nada poderá nos impedir, e nada poderá nos deter, pois estamos vivendo a prática da Tua palavra. Oh Jesus, nós somos gratos por o Senhor nos mostrar a verdade, por o Senhor nos revelar aquilo que precisamos conhecer, para não pararmos, para não desistirmos, para não retrocedermos, Pai. É praticar a Tua palavra, Senhor, é guardar, ó Deus, os Teus ensinamentos no nosso coração, e isso vai nos fazer viver, e isso vai nos fazer desfrutar, e isso vai nos levar, ó Deus, a vencer cada combate que se levantar na nossa vida, em o nome de Jesus. Te louvamos, Pai, te adoramos, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluias. Deus, deixe que os anos seguem os meus olhos, e que ao passar do tempo eu deixe de te ouvir. Não deixe que o pecado a essência, e bem que eu me acostume a mais te sentir. Preciso de mais, mais, quero muito mais. Eu preciso te ouvir e te ver. Tem que ter mais, mais, quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Não deixe que os anos ceguem os meus olhos, e ao passar o tempo eu deixe de te ouvir. Não deixe que eu perca a tua essência. Não deixe que eu perca a tua essência. Eu não quero perder isso. E eu me assume a mais, não mais sentir. Preciso de mais, mais, quero muito mais. Eu preciso te ouvir e te ver. Tem que ter mais, mais, quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Eu quero estar longe, estando perto, tentando não sentindo, não sentindo. Abro mão de ser ele pra ser menino Samuel. Eu te quero, te desejo, te venero. Passam dias, passam meses, eu te espero. Anoitece, amanhece, eu te quero. Mais, quero muito mais. Eu preciso te ouvir e te ver. Tem que ter mais, mais. Eu quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Oh, aleluia, Jesus. Pai, nós queremos mais, nós desejamos mais. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Como diz, abrimos mão de ser ali para ser menino Samuel. O jovem Samuel, o menino Samuel, que ouvia a Tua voz, Pai. Que tinha as visões, ó Deus, as quais não eram mais manifestas, porque já não andavam mais na Tua presença. Já não ouviam mais a Tua voz, Pai. Já não praticavam mais a verdade, Senhor. Mas aquele jovem praticando, o Senhor se revelou a ele, e eu creio que o Senhor se revela a cada um de nós, Pai, quando inclinamos a nossa vida para praticar a Tua palavra, para vivermos, ó Deus, aquilo que o Senhor nos tem dito,
nos ensinado, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos o que o Senhor tem falado ao nosso coração. Meu Deus, como falava, se não me engano, até o pastor Gabriel numa das lives, que nós não sejamos crentes de eventos, Senhor, mas aqueles que verdadeiramente vivem na Tua presença, andam na Tua presença, têm o prazer de Te buscar, de andar na santidade, na santificação, sem a qual nunca veremos a Deus. Pai, que em nome de Jesus, cada dia mais e mais, estejamos firmados nessa verdade que o Senhor nos tem ensinado, Pai. O que passou, passou, o que importa para o Senhor é daqui para frente, Senhor. Do que o Senhor hoje tem falado conosco daqui para frente, Senhor. O Senhor quer que viemos viver a prática desta palavra em nome de Jesus, Pai. E nós viveremos, ó Deus, porque assim, ao sermos combatidos, não cairemos, não desistiremos, não nos desviaremos da Tua presença, Pai, em o nome de Jesus. Levante as mãos, diga: ajuda-me, Senhor, a praticar esta palavra, o que o Senhor me tem ensinado e falado ao meu coração, em o nome de Jesus. Diga obrigado, pois eu creio no Teu sustento, na Tua ajuda, em o nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no coração, foi o que Deus tocou no meu coração para trazer hoje. Eu até estava já no meu coração inclinado que eu ia falar sobre Samuel, que o pastor Gabriel falamos aí numa dessas lives. E eu estava inclinado já, mas aí orando ontem a Deus, Deus falou que não era não. Então a gente vai obedecendo a voz de Deus, era isso que Deus queria, que nós viéssemos a ouvir, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos praticar esta palavra, né? Que é os ensinamentos do Sermão da Montanha. Tem muito ensinamento ali, e se Deus permitir, então nós vamos vendo aos pouquinhos aí nos próximos domingos, para a gente crescer mais aí nesse conhecimento e na prática deles, então, em nome de Jesus. Mas diga aí comigo, o que passou, passou. A gente tem que viver daqui para frente, que está sendo nos dada essa palavra, então. Porque senão a gente vai ficar remoendo o que passou. Não, esquece o que passou. Diga assim comigo, hoje é um novo dia. É um novo tempo que Deus está nos dando, para a gente praticar e aí desfrutar das vitórias que Deus tem para nós em nome de Jesus. Amém, irmãos? E glória a Deus, né? Sexta-feira começa os 3 dias de unção e poder. 3 dias onde Deus vai falar muito aí ao nosso coração. Vai começar na sexta-feira é dia 1º, é o dia do trabalhador. Então eu vou fazer uma unção até, não vou fazer uma unção para você trabalhar mais. Não, fazer uma unção para você desfrutar do seu trabalho, do fruto do seu trabalho. Porque trabalhar, a gente já trabalha bastante, né, irmãos? Sabe, você já trabalha bastante, mas você tem que desfrutar do seu trabalho. E essa vai ser a unção para o desfrute do seu trabalho em nome de Jesus, e Deus vai dar. Vai ser a unção lá com aquele pó de ouro. É o ouro, infelizmente vai ter que ser o ouro de tolo, né, irmãos? Porque o outro estava... O outro não deu, né? Então vai ser com esse ouro aí mesmo. Mas o que importa é a nossa fé, né, irmãos? É isso que importa, né? A unção que vai ser feita ali na nossa fé, né? Eu fui ver, né? Mas eu digo, não, mas a grama do ouro lá está uma facada dos 2 em um, de cada lado. Então, diz assim, só tem 2, então não dá para ficar sem nenhum, né, irmão? Então, vamos fazer só com o ouro de tolo ali, né, dessa vez. Então, mas o que vale é a intenção e a unção que vai estar na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos determinar essa bênção para você desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, sexta-feira, 8h30 da manhã, às 15 e às 19 horas. O pessoal preparou aqui até, tem aí, né? Passa aí então o convite aí para você, tá aqui, ó. Convite aí para você lembrar lá desses 3 dias. Você pode até fazer um pedido de oração atrás aqui, irmãos, e trazer já na sexta-feira. Se você trouxer na sexta, eu vou orar sexta, sábado e domingo. Se você trouxer no sábado, eu vou orar sábado e domingo. Se você trouxer no domingo, eu vou orar domingo. Porque eu vou orar os 3 dias sobre esse pedido aí. Pode trazer um pedido no verso desse convite daí. Quero orar por você. Sexta-feira, feriado, né? Então 8h30, 15 e 19. Sábado às 9 horas da manhã. E domingo, 8h30, 15 e também 19 horas. Minha esposa até deu a ideia de fazer também no sábado, 8h30 da manhã. Mas como não tinha conversado com os irmãos, não sei se é melhor ou se é pior,
Então, não mantive às 9 horas. Mas, quem sabe, no próximo, os irmãos achar melhor 8h30, para mim é indiferente, né, irmãos? Para mim, tanto faz. Só que, como não é feriado, eu não sei como é que fica a questão de ônibus, para quem depende de ônibus, né? Então, é só isso que a gente acaba pensando, que às vezes às 9 no sábado se torna melhor. Mas, quem sabe, o próximo a gente vai fazendo uma pesquisa e ver como é que vai ficar melhor. Então, a gente vai ter esses 3 dias de unção e poder. Começa sexta-feira, sexta, sábado, domingo. E tem um testemunho, né? Pega o microfone para mim aí, faz favor. Pega uma câmera também. Isso, tem um testemunho já dos 3 dias de unção e poder. Calma, cadê a câmera? Eu quero gravar, posso gravar, né, irmã? Posso, né? É isso, deixa chegar a câmera lá então. Pega lá atrás, fica de pé lá, faz favor, irmã. Irmã tá aí, então deixa eu colher já o testemunho da irmã. Olha que coisa linda, meu irmão. Seu nome e a benção, minha irmã. Bom dia. Indiara. Então, vou voltar como eu falei daquele dia. Amém. Só para os irmãos entender como que Deus fez. Eu trabalho num órgão público e quando a gente entra, a gente meio que... Lá eles têm uma mente fechada, porque se abre processo seletivo, edital, eles pegam pessoas de fora do que as pessoas que estão lá, que têm competências para subir, né, o cargo. Enfim, ano passado, abri um edital para subir o cargo, eu fiz, só que eles nem deram bola. Aí, mês passado, eles abriram de novo o mesmo edital. E aí eu fiz, até falei com meu marido, falei, amor, será que eu faço? Ele falou assim, não paga nada, faz, né? Então tá bom, vou fazer de novo. E fiz, me inscrevi, e aí são 2 resultados, um do currículo e outro da entrevista. Aí eu fiz, do currículo, fiquei em primeiro lugar, ficou eu em primeiro lugar, e aí 3 meninas de fora. Daí eu fiz a entrevista na quinta-feira, antes dos 3 dias de unção e poder. Eu fiz a entrevista, as meninas também fizeram a entrevista. E aí vim, né, nos 3 dias, como eu falei para o pastor, teve um desses 3 dias que ele orou pelos dízimos. E foi muito claro, assim, ele falou assim, que o Senhor abençoe para que as pessoas, né, tragam mais, os dízimos aumente. Então, naquilo foi uma confirmação no meu coração. Eu falei, Senhor, vai dar certo então, né? Porque o Senhor está me confirmando que vai dar certo, que eu vou conseguir subir o cargo, enfim. Aí passou na semana, né, vim os 3 dias, passou na quarta-feira, recebi o resultado final do edital, que eu tinha ficado em segundo lugar. Aí veio aquele desânimo, falei, Senhor, a chuva, né? É isso. A aí chuva. Veio aquele desânimo, falei, meu Deus, de novo, né? Eles escolheram outra pessoa de fora, mas tá tudo bem. Como eu tinha entregado na mão do Senhor, falei, tá tudo certo. Mandei mensagem até pro meu marido, falei, amor, não deu certo. Ele, mas tá bom, Deus sabe o que faz, e ficou aquilo. Isso foi numa quarta-feira. Aí fui para casa, aí eu estava conversando com ele e tal, e aí ele falou assim, você não vai na igreja hoje? Né, que já estava quase perto do culto. Eu falei, vou sim. Só que veio aquele desânimo, sabe? Para mim nem vir na igreja. Eu falei, não vou, eu vou, porque se eu entreguei na mão de Deus e ele achou melhor eu não conseguir o cargo, tudo bem, tá tudo certo. Vim para a igreja, voltei, né, tudo. Aí na hora antes de eu dormir, eu orei pro Senhor. Eu falei, Senhor, tira esse desânimo de mim, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Se não foi dessa vez, tá tudo certo. No outro dia, na quinta-feira, aquele desânimo ainda, eu falei, não aceito esse desânimo, eu vou e vai estar tudo certo. Aí eu cheguei lá, comecei a trabalhar e eu vi uma movimentação assim, no meu setor estranho. Eu falei, gente, será que está acontecendo, né? Mas tudo certo. Fui pro café, aí eu recebi uma mensagem do rapaz do Recursos Humanos. Falei, Indiara, você está na empresa, você pode vir aqui na minha sala? Aí na hora eu pensei, meu Deus, já não consegui a promoção e eu acho que vou ser demitida ainda. Eu falei, não acredito. A gente já pensa no mal, né, irmão? Falei, meu Deus. Fui, né, pra lá. Falei, não, tudo bem. Fui lá, ele me chamou para uma sala reservada. Ele falou assim, Indiara, você ficou sabendo que você ficou em segundo lugar, né? Eu falei, sim. Aí ele falou, então. Só que a moça, ela desistiu da vaga. E automaticamente, quem a gente tem que chamar, porque é um edital, eles não podem burlar, né, o edital, a gente chama a segundo lugar. Quem que era o segundo lugar? Era eu. Cara. Na hora, assim, igual eu estava falando, pastor, ele estava falando, explicando lá sobre os documentos, eu não estava nem mais entendendo o que ele estava falando, porque eu só lembrava do pastor orando a oração e Deus me falando, viu, minha filha, se eu te prometi, eu vou cumprir, independente se eles não quiseram você, mas eu quis. E consegui, agora eu vou começar dia 4. Ô, glória, vamos aplaudir Jesus, irmãos. Aí outro, e ainda serviu de testemunho para as pessoas lá do meu serviço, porque muitas pessoas lá vinham, mas você teve sorte porque a menina desistiu. Eu falei, não é sorte. Quem me deu esse serviço foi Deus. Foi Deus que abriu essa porta. Glória a Deus, né? Deus é fiel ou não é fiel, meu irmão? Ele é fiel, irmãos. Ele faz acontecer. Olha aí, ó. Os 3 dias de poder.
Valeram, né, irmã? Valeram. É aí que Deus vai confirmando. Numa oração, nos 3 dias, Deus confirmou o coração dela, ó, que era para ela. Então a gente tem que confiar, irmãos, crer que Deus faz. E lá, como ela disse, é quase que impossível, né? Porque a maioria não sobe de cargo, trabalha a vida inteira lá e não sobe de cargo. Mas quando Deus está no comando, meu irmão, não existe barreira, não existe impedimento. É só a gente crer, é só a gente confiar. E alguns dias eu já venho orando assim, normalmente até no meu secreto, pedindo para Deus, aquelas barreiras, aquele irmão que tanto está sonhando com uma promoção e não sai, tem que sair porque é direito nosso. E Deus está fazendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? E vai fazer mais aí, amém? Em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão. Deus é com cada um de nós e Ele quer nos abençoar.